Gênesis 1, a partir do versículo 26 e o capítulo 2. Todos acharam? Nos diz assim a palavra do Senhor. Também disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Criou Deus, pois, o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. E Deus os abençoou e lhes disse: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a. Dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todo animal que rasteja pela terra. E disse Deus ainda: eis que vos tenho dado todas as ervas que dão sementes e se acham na superfície de toda a terra, e de todas as árvores em que há fruto que dê semente, isso vos será para mantimento, e a todos os animais da terra, e a todas as aves do céu, e a todos os répteis da terra em que há fôlego de vida, toda a erva verde lhe será para mantimento, e assim se fez. Viu Deus tudo quanto fizera, e eis que era muito bom. Houve tarde e manhã o sexto dia. Assim, pois, foram acabados os céus e a terra, e todo o seu exército, e havendo Deus terminado no sétimo dia a sua obra que fizera, descansou nesse sétimo dia de toda a obra que tinha feito. E abençoou Deus o sétimo dia, e o santificou, porque nele descansou de toda a obra que como Criador fizera. Irmãos, a partir do versículo 18 agora, ok? Até o final, o versículo 25. Disse mais o Senhor Deus: não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma auxiliadora que lhe seja idônea. E havendo, pois, o Senhor Deus formado da terra todos os animais do campo e todas as aves do céu, trouxe-os ao homem para ver como este lhe chamaria. E o nome que o homem desse a todos esses animais ou seres viventes seria o nome deles. Deu nome o homem a todos os animais domésticos, às aves dos céus e a todos os animais selváticos. Para o homem, todavia, não se achava uma auxiliadora que lhe fosse idônea. Então o Senhor Deus fez cair pesado sono sobre o homem, e este adormeceu. Tomou uma das suas costelas e a fechou das suas costelas e fechou o lugar com carne. E a costela que o Senhor Deus tomara ao homem, transformou-a numa mulher e lhe a trouxe. Disse o homem: esta afinal é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Chamar-se-á varoa, porquanto do varão foi tomada. Por isso deixa o homem pai e mãe e se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Ora, um e o outro, o homem e a sua mulher, estavam nus e não se envergonhavam. Amém. Vamos orar, irmãos? Senhor, agradecemos ao Senhor, Pai, pela bênção que é conhecer ao Senhor e ter a Tua palavra revelada a nós, ter o Teu Espírito que nos encaminha a Tua palavra, que discerne o nosso coração e que nos convence, Pai, do pecado, da justiça, do juízo e nos converte ao Senhor. Pedimos aqui, Pai, que o Senhor abençoe esse tempo, que seja um tempo proveitoso de crescimento, de amadurecimento e de descobertas, Pai, do Senhor, descobertas da Tua palavra para a nossa vida. No nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, um dos temas que tem chamado muito a minha atenção nesses últimos dias é o tema dos mandatos. Na verdade, a Bíblia toda, ela aponta para os mandatos da criação como não sendo restritos apenas a Gênesis capítulo 1, quando a gente vê ali esses mandatos expostos, mas a toda a Bíblia e fazendo parte também da minha existência, da sua existência, fazendo parte do sentido de sermos igreja hoje também. Nesses 3 domingos, contando a partir de hoje, nós vamos estudar cada domingo um mandato. E eu queria começar aqui nessa manhã com o primeiro dos mandatos, que para mim é a base dos outros, que sem ele os outros, ou a nossa própria existência, não teria sentido, que é o mandato espiritual. Perceba que quando Deus criou o homem, se você voltar aí os seus olhos para o versículo 26
Deus resolve fazer o homem à sua imagem, conforme a sua semelhança, e isso transmite para o homem não apenas aqueles atributos que a gente conhece na teologia, os atributos comunicáveis de Deus. Talvez você já tenha ouvido falar sobre isso, talvez você nunca tenha ouvido falar sobre isso. Mas, por exemplo, Deus é um Deus criativo. O homem, por ser criação de Deus, é comunicada ao homem a criatividade de Deus, de modo que o homem é criativo. Nós não somos capazes de criar do nada. O verbo que Moisés narra aqui em Gênesis para dizer que Deus criou a terra, Deus criou os animais, Deus criou o homem, é o verbo bará. Bará significa trazer do nada a existência a alguma coisa. Deus não precisou de matéria pré-existente para criar alguma coisa. Porém, o homem ele é um ser criativo. Como atributo que Deus comunicou ao homem, o homem ele é um ser criativo. Nós não temos o poder de criar ou trazer à existência do nada alguma coisa. Mas a partir de coisas criadas por Deus, nós somos capazes de desenvolver a nossa criatividade em meio a essas coisas. Você olha, por exemplo, as construções da nossa cidade e com o passar dos anos, como essas construções elas vão ficando mais bem elaboradas. Não que as outras não fossem, elas no seu tempo também chocaram as pessoas que olharam. As pessoas quando viram aqueles prédios lá, a primeira vez, aquelas casas, elas ficaram maravilhadas. E com o passar do tempo a gente vê que essa criatividade do homem vai sendo aperfeiçoada. O homem ele vai produzindo coisas cada vez mais belas, sem entrar aqui, sem abrir parênteses para esse tipo de arte que tem sido desenvolvida, que na verdade não é arte, coisa nenhuma, nos nossos dias. Mas o homem ele tem esse potencial criativo e isso foi comunicado por Deus ao homem. Outro exemplo, a questão do amor, por exemplo. Deus, ele é amor. O amor faz parte da essência de Deus, é um atributo de Deus. E Deus comunicou ao homem a capacidade e o potencial de nós desenvolvermos relacionamentos com base também no amor incondicional, no amor com que Deus ama a gente. Agora, é fato que tudo isso existe por causa dessa relação espiritual que temos com Deus. Calvino ele chega a afirmar que antes do homem ser um homo sapiens, ele é um homo religiosus. Ou seja, nós somos seres intrinsecamente religiosos porque Deus comunicou isso a mim e a você na nossa criação. Nós somos pessoas espirituais, nós somos pessoas que nasceram para um relacionamento com Deus e nós somos definidos como seres humanos por meio dessa relação com Deus. Então, na criação, Gênesis 1, 26, o homem estava muito bem resolvido. Nós não vemos crises aqui no coração do homem, e eu fiz questão de ler aqui o capítulo 2, a partir do versículo 18, porque aqui é narrada a criação da mulher. Contudo, nós não vemos aqui Adão como alguém rebelde, como alguém que está levantando a bandeira da solidão, queimando pneu no Éden, protestando, com seu megafone, dizendo assim, eu não vou pôr nome nos animais, eu vou protestar, eu não vou plantar mais, não vou colher, os frutos vão apodrecer no chão, eu não vou trabalhar na terra, porque eu estou sozinho, porque eu estou triste, porque o boi tem a vaquinha, porque o cavalo tem a égua, e eu não tenho ninguém para repartir a vida, para compartilhar a vida. Nós não vemos Adão assim. Nós vemos Adão muito bem resolvido, cumprindo aquilo que Deus deu para que ele cumprisse. Por que que isso acontece? Deus é quem olha para o homem e diz assim, não é bom que o homem esteja só. Esse modo de enxergar não parte de Adão, mas parte de Deus. Adão não está protestando, Adão não está se sentindo inferiorizado, Adão não está se sentindo vítima de Deus porque todo mundo tem o seu par e ele está só. Adão não está se sentindo de alguma forma preterido porque Adão está satisfeito em Deus.
E esse é um dos princípios do mandato espiritual. Nós fomos criados por Deus, para Deus, e nós somos definidos em Deus. Quem define Adão não é o título que Adão tem. Quem define Adão não são as posses que Adão tem. Quem define Adão não é a mulher que Adão tem, que diz que o ama, que diz que ele é muito precioso, que diz que ele é o único homem bonito sobre a face da terra, até porque ela não tinha quem comparar, né? Não são essas coisas que definem Adão. Quem define Adão é o próprio Deus. Irmãos, nós vemos aqui então essa relação perfeita do homem com Deus. Essa relação religiosa do homem, essa relação espiritual do homem com Deus, ela se reflete essencialmente naquilo que define o homem, no ser humano. O significado de ser humano nos nossos dias é muito mal compreendido. Há um tempo atrás eu li um livro de um pastor que ele é professor do Regent College. Eu lembro o sobrenome dele, não lembro o nome dele, é Watts, o sobrenome dele, Rick Watts. E ele fala sobre a essência do caráter do ser humano. E ele diz que nós somos completamente humanos a partir do Senhor Jesus, porque ele foi perfeitamente humano. Mas nós crescemos com aquela definição de humanidade, de que, por exemplo, errar é humano, não é verdade? A gente olha para as pessoas e as pessoas alegam isso. Olha, eu errei, todo mundo erra porque errar é humano. Mas, na verdade, humanidade significa perfeição. As filosofias humanistas, elas têm um caminho que é apóstata, que é idólatra, de tentar estabelecer o homem, de tentar produzir o ser humano a partir de si mesmo ou das suas produções. Por exemplo, claro que existem várias correntes dentro da psicologia, mas todas elas apontam para uma cura ou um caminho de encontro com a paz a partir de si mesmo. Por exemplo, a maioria dos pensadores que elaboraram essas correntes, alguns deles eram filhos até de pastores. Outros, como Freud, por exemplo, era um judeu que cria que a partir do homem, a partir de si mesmo, o homem poderia encontrar a paz, ou podia encontrar, observando a partir de si mesmo, de uma viagem introspectiva, ele poderia descobrir a razão dos seus traumas, poderia descobrir a razão dos males que acometem a sua mente e encontrar ali cura. É claro que eu estou sendo bem superficial, irmãos, até por conta do tempo. Mas o que todas as filosofias humanistas elas apontam é para um caminho onde o homem ele seja estabelecido como ser humano a partir de si ou a partir das suas, daquilo que ele pode fazer, das suas execuções. Então, nós caímos na filosofia de que quanto mais eu tenho, eu serei considerado. A partir das minhas posses, a partir daquilo que eu posso desenvolver, eu serei considerado como ser humano, como alguém que tem valor. Eu lembro muito do meu pai, quando às vezes a gente parava num posto de combustível, era pequeno na época, para abastecer o carro, e às vezes ele ficava virado, porque o bombeiro ele não vinha abastecer o carro, e ele dizia assim, olha, ele não veio logo abastecer o meu carro, porque parou aquele carrão ali na outra bomba, e ele foi logo abastecer aquele carrão, porque aquela pessoa, talvez na mente dele, tenha mais dinheiro, vai encher o tanque, e ele acha que a gente só vai colocar tanto no tanque. Então, todo o empreendimento a partir daí e até a influência na formação da gente era que você precisa trabalhar para ter um carrão. Você precisa trabalhar para ter boas roupas. Você precisa trabalhar para ter isso, porque as pessoas vão considerar você a partir daquilo que você tem. E eu creio que essa não foi apenas a formação que eu tive dentro da minha casa, mas é a formação que talvez aqui a maioria de nós tenha. A gente olha para as coisas e de alguma forma a gente coloca um valor tão grande nelas ao ponto de sermos definidos a partir daquilo que temos, a partir dos títulos que conseguimos. Eu lembro um tempo atrás, eu estava participando de uma classe e aí a pessoa começou a perguntar na classe
as profissões de cada um lá naquela classe. E cada pessoa começou a dizer em que era formado. Alguns começaram a dizer, olha, mas eu já tenho um doutorado, eu já tenho um mestrado nisso, eu já tenho outros títulos. Alguns disseram que tinham 2 ou 3 formações. E aí uma das pessoas disse assim, olha, eu não sou nada. E aí alguém perguntou assim, como você não é nada? Ele disse, não, porque eu não terminei o ensino médio, eu sou comerciante, e eu comecei a trabalhar ali com o comércio, então eu não sou nada. E eu fiquei pensando naquilo ali, né, naquela definição ali, porque quem define, na maioria das vezes, é aquilo que nós temos como título. Se nós conseguimos isso aí, olha, eu consegui, eu sou alguém na vida. E na verdade, irmãos, na formação dos nossos filhos, muitas vezes é essa instrução que nós passamos, e é este o valor que nós imprimimos no coração dele depois como prática. Nós chegamos para os filhos desde cedo e dizemos assim, olha, você precisa estudar, se preparar para ser alguém na vida. E quando eles chegam, mais ou menos aí, agora com esse vestibular seriado, isso acontece desde o primeiro ano do ensino médio. Antigamente a gente percebia isso mais no último ano do ensino médio, porque era o ano do vestibular, então os adolescentes sumiam da igreja. Mas com o vestibular seriado, com tudo isso que existe, e com todo esse mercado da educação, com tudo isso que a educação se tornou, e verdadeiramente é um mercado que dá muito lucro, então existe uma pressão cada vez maior sobre os adolescentes, e nós como pais respondemos positivamente a essa pressão imposta pelo mundo. E nós temos depois aí uma série de adolescentes e jovens com problemas. Por quê? Porque quando eles chegam nessa fase, nós retiramos eles da igreja, nós retiramos aquilo que é devocional em casa, nós retiramos tudo aquilo que de alguma forma é considerado pelo mundo e é absorvido por nós como perda de tempo, porque nós queremos que o investimento real na vida deles seja o investimento dos estudos. Afinal de contas, mexe no nosso bolso. Escola não é barato. Cursinho não é barato. E a expectativa de todo pai é que o filho, ao terminar o ensino médio, passe de preferência mesmo, na universidade pública. E para passar na universidade pública, a concorrência é enorme, porque eu não quero mais pagar a universidade para os meus filhos. Eu não quero ter o meu bolso mexido aí. Eu quero ter um alívio, eu quero fazer aquela viagem, eu quero trocar aquele carro, eu quero comprar um apartamento maior, eu quero ter uma casa em Gravatá, eu quero isso, quero aquilo outro. Então, para isso, eu preciso que esse menino ou que esses meninos entrem na universidade pública. E para que eles entrem, eu só quero pagar cursinho, eu só quero pagar a escola até o final do ensino médio, eu vou dar todo o investimento aí. E aí eu tenho que fazer com que ele priorize isso, como ele tenha isso na sua mente, como sendo o alvo principal dele, como sendo a meta da vida dele, como sendo o grande objetivo dele, e nada mais. Ele passando, para mim, está bom demais. E aí, irmãos, muitos dos nossos filhos se perdem nesse tempo. Porque eles já não desfrutam mais da comunhão de um grupo pequeno, eles estão muito cansados para a sua vida devocional, eles estão sem tempo para participar das atividades na igreja, das coisas que eles fazem como igreja, dos ministérios que eles já desempenhavam, e aí eles são tomados por uma série de outras coisas que são os cuidados desse mundo. Nessa ânsia de ser ou de se tornarem alguma coisa, eles caem em crise. E eu confesso para os irmãos que não são poucos os adolescentes que nós temos aqui na igreja em crise. E não são poucos aqueles que entram na juventude também em crise. Porque isso toma o coração desde cedo, e o que se apresenta diante deles continuamente é aquele gigante que aponta para a minha impossibilidade. E isso produz ansiedade, e isso produz várias doenças mesmo, que são psicossomáticas, que atingem o corpo e que debilitam as pessoas. Desenvolvem aí síndrome do pânico, desenvolvem uma série de outras doenças,
desenvolvem gastrite, desenvolvem uma série de coisas aí, porque eles estão ansiosos por algo que é colocado para eles como um grande valor, e que eles olham ao redor e dizem assim: rapaz, tem tanta gente melhor do que eu, a concorrência é tão grande, mas eu preciso ser alguém. Eu preciso ser alguém. E para ser alguém eu tenho que entrar ali naquela universidade, eu preciso depois, na juventude, passar naquele concurso. Irmãos, hoje em dia ser concurseiro virou moda, não é verdade? Tem pessoas que se definem como concurseiras. Olha, eu passei num concurso, mas aquele concurso não é tão bom. Eu quero um concurso que me dê mais, então eu vou estudar mais, eu vou me empenhar mais. E geralmente isso acontece até nos domingos, que é o dia do Senhor. Nós lemos aqui que Deus, quando termina a sua obra da criação, Ele diz que tudo foi muito bom. Mas ao sétimo dia acontece algo diferente. Diferentemente de todos os outros dias, no sétimo dia, Moisés narra para a gente que abençoou o Senhor ao sétimo dia. Todos os outros dias são dias do trabalho. É claro que repousam sobre eles a bênção de Deus. Mas de forma bem especial, a narrativa bíblica faz questão de dizer para mim e para você que o sétimo dia Deus resolveu abençoar aquele dia. De forma bem especial, Deus santificou, separou aquele dia, porque a nossa estrutura, ela precisa parar. Alguns teólogos, eles chamam o sétimo dia, ou o Shabá, como conceito aqui, até porque o nosso dia do descanso, a partir da ressurreição de Cristo, ele se torna o domingo. Mas como conceito de Shabá, o nosso descanso, ele aponta para algumas verdades. Alguns teólogos chamam de ócio santo. É um tempo de nós descansarmos mesmo, irmãos. É um tempo de nós pararmos. Se nós parássemos para observar a estrutura do nosso corpo e as crises que vivemos, muitas das crises, do cansaço que nós temos, é porque nós não descansamos. E muitas vezes o que vem na nossa mente como empecilho ao descanso é de que eu preciso trabalhar um dia mais, eu não posso parar, eu tenho que estudar um dia mais, eu tenho que me divertir um dia mais, eu tenho que fazer algo um dia mais. E é um dia onde a palavra de Deus nos chama a parar. Mas há uma outra realidade sobre o conceito de Shabá, sobre o nosso domingo. A ânsia ou a ansiedade que nós temos pelo domingo revela aquilo que nós queremos ou aquilo que nós ansiamos pelo céu. Hebreus capítulo 4 fala que aquele povo entrou no descanso, falando ali do povo de Israel, quando entrou na terra prometida lá com Josué e Calebe. Entraram no descanso do Senhor e que nós entramos nesse mesmo descanso por meio de Cristo. E nesse dia, nós revelamos a expectativa que nós temos por esse descanso, que é a nossa ida para o céu. Irmãos, o domingo é para nós como um tipo, como uma sombra daquilo que, como povo de Deus, nós ansiamos experimentar nos céus. Nós temos uma tendência muito grande quando a gente observa a Bíblia impondo para a gente um caminho. A tendência é o nosso coração tomar uma postura libertina e nós afirmarmos, dizendo assim, olha, mas foi tudo pela graça, mas a vida é uma liberdade que Deus conquistou para mim, então eu posso usar qualquer dia na semana para ser o meu dia de descanso. Ou então, eu posso ter lá qualquer tipo de momento que Deus vai abençoar. Ou que essa visão ela é legalista e Deus não quer que eu viva um legalismo. E de fato, o legalismo é o outro lado da moeda. Porque quando nós não observamos de uma forma libertina, muitas vezes nós caímos no modo legalista. Nós ligamos ali a chave do legalismo e mesmo sem ter nenhuma vontade de celebrar a Deus, de descansar no Senhor, de cultuar o Senhor, de reunir como povo de Deus para adoração, nós impomos isso ao nosso coração como sendo uma regra fria, uma regra sem sentido e significado, simplesmente
alguém que entra, que bate um ponto, que passa ali o seu cartão, ou que obriga os filhos e a família a uma determinada prática como uma forma legalista. E um dos termômetros para isso é o nosso coração no culto. Porque o culto, ele revela muito do nosso coração. Irmãos, eu não sou adepto daquelas questões que medem a expressão das pessoas. Então vamos supor, se existe muita lágrima no culto, é porque o culto é espiritual. Se existe muita mão levantada no culto, é porque o culto é espiritual. Se não existe, é porque o culto é frio. Eu não sou adepto a esse tipo de observação e análise. Entretanto, lembra você aí do seu primeiro encontro ou do seu primeiro dia na casa da sua namorada ou do seu namorado? A sua face, de alguma forma, por você amar tanto aquela pessoa, transparecia o desejo que você tinha de estar com aquela pessoa, não é verdade? Ontem foi celebrado o casamento de Ezequiel e Cecília. Coisa linda, coisa de Deus. E a gente que está ali na frente celebrando, a gente tem um privilégio diferente. Porque todos os que estão sentados, eles veem os noivos pelas costas, não é verdade? Mas naquele momento ali, ser pastor é tão bom naquele momento, porque você está olhando nos olhos deles. E você consegue ver o brilho nos olhos. Você consegue ver as lágrimas querendo rolar. Você consegue ver ali o suor. Você consegue ver ali a mão tremendo. Você consegue ver ali, de alguma forma, essas expressões que traduzem aquilo que está no coração, que é o desejo, que é a ansiedade de se estar junto. Então, irmãos, muitas vezes a nossa aparência no culto revela aquilo que nós temos guardado dentro do nosso coração. E isso tem muito a ver com aquilo que somos. Porque se o que tem nos definido durante a nossa semana são todas as filosofias que o mundo imprime como verdade, e se nós e os nossos filhos, de alguma forma, vivemos correndo atrás dessas coisas, tendo o coração tomado por elas, e nos definindo como seres humanos a partir delas, a nossa expressão de culto, irmãos, ela será fria como esses ídolos. A nossa expressão de culto será apática como esses ídolos. A nossa expressão de culto será sem vida, como o dinheiro é, como o apartamento é, como um carro é, como um título é na parede, ou como qualquer coisa desse tipo. A nossa expressão de culto não manifestará, não revelará a essência da verdadeira humanidade, que é essa relação íntima com um Deus que nos define como seres humanos. Ela revelará aquilo que o mundo define. E nós ouvimos tão bem aqui pela manhã que o mundo, ele está morto. As pessoas que não conhecem a Deus, elas estão mortas. Por isso que elas não têm expressão alguma com relação a Deus. Por isso que elas não conseguem sorrir para Deus. Por isso que elas não conseguem se entusiasmar com a palavra de Deus. Por isso que elas não conseguem vibrar com as coisas de Deus. Porque a vida é morta. A vida é apática. A vida é fria. Como algo que já decompôs. É fétida. A vida não tem sentido. E a partir do momento em que nós somos ressuscitados com Cristo, uma nova vida passa a habitar no nosso coração. Um novo gosto pela vida passa a fazer parte da minha vida. Passa a fazer sentido na minha existência. E esse gosto agora aponta para as coisas lá do alto. Por isso que em Colossenses capítulo 3, o apóstolo Paulo vai dizer: portanto, irmãos, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, pensai nas coisas lá do alto, buscai as coisas lá do alto. E isso aqui, irmãos, a gente tende a espiritualizar de uma forma muito errada. Porque a gente pensa então que as coisas lá do alto que Paulo está falando se referem única e exclusivamente às nossas participações naquilo que nós reputamos como sendo espiritual. Por exemplo, os cultos. Olha aqui, eu estou pensando nas coisas lá do alto, como se fosse um tipo de meditação transcendental, onde a gente se ajoelha ali por um momento e onde a gente se conecta ao céu por um momento e desconecta também depois daquele momento.
onde de repente esse pensar e esse buscar se reduzem apenas ao nosso momento devocional, e não é, irmãos. Eu não estou aqui retirando o valor dos momentos devocionais ou dos momentos de culto, mas pensar e buscar as coisas lá do alto não se reduzem a isso, mas é uma aplicação da espiritualidade, daquilo que Deus me criou para ser e daquilo que Ele me restaurou em Cristo por causa da queda onde eu não era, me tornando agora um cristão e experimentando nesse mundo, em meio a todas as coisas, o pensar e buscar as coisas do alto. Logo, quando eu instruo o meu filho, ou quando eu estou instruindo o meu coração acerca dos títulos, acerca do trabalho, acerca de tudo aquilo que eu posso desenvolver nesse mundo, eu não instruo nem desenvolvo essas coisas como se elas tivessem um fim em si mesmas. Percebe a diferença como é? A forma que o mundo produz, ou o modo que o mundo instrui os seus filhos, tem a ver com toda uma caminhada que tem um fim naquilo mesmo. Você se define naquilo, aquilo é um ídolo para você e aquilo ali é o fim. Você alcançou aquele fim, você agora é alguma coisa. Mas a partir de Deus, a partir da criação e a partir da recriação em Cristo Jesus, onde nós somos definidos em Deus, as coisas não têm mais um fim em si mesmas. Eu consegui aquele título, consegui aquele concurso, consegui aquele fim, ponto final. Agora eu tenho em que regozijar a minha alma. Olha, você tem uma vida farta, você tem o que comer, você tem o que beber, você já é alguma coisa, então usufrua apenas disso. Em Cristo a possibilidade, o caminho é completamente diferente, irmãos, porque as nossas produções, aquilo que fazemos como fruto do que somos, não é para sermos, mas é porque somos. Porque eu sou, eu posso trabalhar sem que o trabalho me defina. Não é o título de pastor quem me define, não é o título de advogado, não é o título de médico, não é nada disso que nos define, irmãos. Os homens que não conhecem a Deus reputam isso aí como sendo a definição. Mas definidos como seres humanos em Cristo, a partir dessa definição, os nossos movimentos no mundo, eles ganham contornos diferentes, porque eu posso trabalhar, eu posso ensinar, eu posso discipular, eu posso ser esposo, ou você que é mulher esposa, eu posso ser pai, eu posso ser amigo de forma íntegra, porque a minha integridade, a minha inteireza, ela é definida em Cristo. Então essas coisas elas não tomarão meu coração. Eu não quero dizer que a tentação de tomarem o coração não virá. Ela virá. Nós, todos os dias, seremos tentados por esse caminho de tentar nos definir a partir dessas coisas. A partir do carro que temos, da roupa que usamos, a partir do imóvel que nós habitamos, a partir dos títulos que conseguimos, essas tentações elas permanecerão. E aí, o caminho da devocionalidade, o caminho da vida com Deus, de estar satisfeito em Deus, se torna, irmãos, um caminho extremamente necessário para nós. É por isso que nós não podemos abrir mão desse caminho. É por isso que nós não podemos abrir mão do encontro com Cristo. É por isso que nós não podemos abrir mão daquilo para o qual Ele já nos conquistou. Porque se nós abrirmos mão, a partir do momento em que abrimos mão, a partir do momento em que o nosso coração de alguma forma vai abrindo brechas, eu gosto muito de uma expressão que Salomão usa lá em Cantares, porque ele diz que as brechas no cercado, as brechas na cerca, elas deixam espaço para raposinhas, pequenos animais, que quando passam aquelas brechas, que quando ultrapassam aqueles limites, eles devastam as vinhas. E da mesma forma acontece com o nosso coração. Quando nós não estamos satisfazendo o nosso coração em Deus, e é por isso que Jesus chama a atenção dos seus discípulos lá no Sermão da Montanha, Mateus capítulo 6, quando ele diz: buscai, pois, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas.
Jesus está dizendo ali que o caminho para, nesse estágio de tensão, entre aquilo que já somos e aquilo que ainda seremos plenamente, esse estágio de tensão, ele precisa ser alimentado por meio dessa busca a Deus. Isso fortalece as cercas, isso fecha as brechas. A partir do momento em que nós abrimos mão disso, as brechas elas surgem. E a tendência delas é aumentar. E as raposinhas entram. E elas devastarão aquilo que antes era fé, levando você de volta a um modo de expectativa e esperança naquilo que o mundo define como sendo um caminho de afirmação. Então, irmãos, esse é um exercício constante. Esse é um exercício contínuo. Por isso que o apóstolo Paulo, por exemplo, em Efésios capítulo 5, versículo 18, quando ele está falando sobre vida, ele fala ali sobre vida cheia no Espírito Santo. E quando ele usa a expressão enchei-vos do Espírito, 3 curiosidades surgem nesse verbo enchei-vos. Primeiro é que é um imperativo, é uma ordem. E toda ordem bíblica, a partir do momento em que ela não é cumprida, ela se torna um pecado. Então, é um imperativo de Deus para nós, enchei-vos do Espírito. Só que ela ocorre num tempo presente. E o tempo presente na voz grega é um tempo contínuo. Não tem a ver com este momento aqui que já passou. Tem a ver com algo que é contínuo, algo que é enchei-vos continuamente. Mas só que ele se encontra também na voz passiva, ou seja, não sou eu quem me encho do Espírito, mas é Deus quem me enche do Espírito. A imagem para traduzir isso aqui, que me vem à mente, é a imagem de um balde ou de uma vasilha, onde você tem água jorrando, de repente aí no chuveiro, ou numa torneira, ou numa nascente, água jorrando, e a sua parte nesse processo é se colocar embaixo da água como recipiente e deixar que aquela água encha você continuamente. Por que é que Paulo está dizendo isso? Perceba, lá em Éfeso havia uma festa que era dedicada a um deus chamado Baco. Daí o nome Bacanal, Bacanalha. Baco era considerado o deus do vinho. E as pessoas que participavam desse culto a Baco, que durava vários dias, as pessoas elas tinham que se embriagar. Era a forma delas adorarem a Baco. E quanto mais embriagada elas estivessem, quanto mais cheias de vinho elas tivessem, menos domínio de si elas teriam. Não é verdade? O vinho, ele alucina, a bebida alcoólica, ela alucina. Ela tira a pessoa do seu eixo normal. E aí a pessoa agora está tomada pelo álcool. E a pessoa, ela passa a ser agora um ser irresponsável, um ser inconsequente. Ela vai ser conduzida por seus impulsos, por aquilo que não tem mais um freio normal na mente. Ela vai ser conduzida por aquilo porque ela está tomada pelo álcool. Então, os crimes cometidos naquele período, os assassinatos cometidos naquele período de adoração a Baco, os adultérios cometidos, que não eram poucos, as relações homossexuais ou qualquer coisa do tipo, os abusos sexuais, os estupros cometidos, qualquer coisa que os irmãos possam identificar por maldade humana. Quanto mais as pessoas fizessem isso, mais elas estavam celebrando a Baco. Baco estava sendo adorado porque ele estava tomando totalmente a pessoa e ela já não tinha nenhum freio. Era Baco quem estava reinando e a pessoa não era assim responsabilizada por seus atos, porque na verdade era Baco quem estava conduzindo toda aquela atmosfera do mal ali em Éfeso. As pessoas eram definidas como seres a partir da sua adoração a esse ídolo. Baco era apenas um dos deuses lá em Éfeso. E Paulo está dizendo assim, não se encham de Baco, porque há dissolução. Não sejam tomados por Baco, onde há dissolução. Irmãos, talvez Baco, na nossa experiência hoje, não seja necessariamente o vinho, mas talvez Baco seja o nosso trabalho. Talvez Baco seja o casamento até, que é bênção de Deus
e que se tornou de alguma forma um ídolo na nossa vida. Talvez Baco seja esse anseio por ter um concurso cada vez melhor, por ter uma vida cada vez melhor, seja a busca desenfreada por conforto e segurança, seguindo os padrões desse mundo. O que é Baco para você? Para muitos, Baco vai ser a dependência que se tem de um smartphone, a dependência que se tem de um WhatsApp, a dependência que se tem de um Instagram ou de um Facebook ou qualquer coisa do tipo. A pessoa se torna escravo daquilo ali, é dependente daquilo ali, e aquilo se torna um tipo de Baco, arregeia a vida da pessoa. Paulo está dizendo assim, não se embriaguem com essas coisas, porque há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. E Paulo traça aí um paralelo muito jóia, porque ele usa aquela visão tão clara para aquela igreja do que significava ser cheio de Baco, e ele agora coloca o Espírito Santo como sendo aquele que enche e que não há dissolução. Então, cheios do Espírito significa não simplesmente eu ter mais de Deus, porque quando o Espírito veio habitar em mim e você, Deus não o deu em conta-gotas para nós, mas Ele veio habitar de forma plena em nós. Nós temos tanto do Espírito Santo, quanto Deus nos quis dar de uma vez por todas, amém. Deus não precisa me dar mais do Espírito Santo, mas ser cheio do Espírito Santo é ser tomado pelo domínio do Espírito Santo na minha vida. Não sou eu quem conduz a minha existência é conduzida pelo Espírito Santo, e Deus me define e me afirma nessa vida ou nessa caminhada, em meio a todas as experiências que eu passo, debaixo da condução do Espírito Santo. É por isso que a partir disso, Paulo vai falar, falando entre vós com salmos, hinos, cânticos espirituais, dando graças a Deus por tudo, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Mulheres, amem o seu próprio marido como ao Senhor, sejam submissas ao seu próprio marido como ao Senhor. Homens, amem a sua esposa como Cristo amou a igreja e se entregou por ela. Vida assim só pode ser vivida a partir do enchimento do Espírito Santo. Eu não vivo essas coisas para ser cheio, mas como o texto coloca, a relação de causa ali, ou aquilo que eu vivo com a minha esposa, com o meu marido, com os meus filhos, com os meus servos, com o meu ou como patrão, é definida por aquilo que eu sou, aquilo que Deus me definiu em Efésios 1 e 2, aquilo que o Espírito aplicou na minha vida, aquilo que Ele me encheu, e agora é domínio de Deus sobre a minha vida, e eu passo a expressar isso no mundo. Irmãos, Adão vivia essa vida cheia de Deus. Por isso que Adão não precisava de alguma forma se definir. Por isso que Deus dá a Adão a definição. Deus olha para Adão e diz assim, Adão, agora você sai para o mundo para produzir cultura. Você sai para o mundo para viver em sociedade. Você sai para o mundo agora para dar nomes aos bichos, para dar nome às árvores. Você sai para o mundo para dominar agora, porque você já é em mim. Você não vai se definir a partir dessas coisas. Você sai para o mundo agora, você é enviado para o mundo, para os relacionamentos, para a vida, porque você já está definido espiritualmente em mim. Irmãos, nos nossos dias, e só para finalizar, temos apenas 1 minuto, nos nossos dias, espiritualidade ficou restrita a esse ambiente. Espiritualidade ficou restrita a momentos devocionais. Mas não é, irmãos. Espiritualidade é um encontro vivo com Deus vivo, que nos define e que nos lança para esse mundo. E aí domingo que vem, então, a gente estuda sobre o mandato cultural, ok? Sobre aquilo que a gente vai fazer no mundo como sendo parte ou como sendo resultado daquilo que somos em Cristo Jesus. Amém? Vamos orar? Senhor, é tão pouco tempo, Pai, para falar de tanta coisa que é poderosa, que é grandiosa. Mas eu peço, Pai, que isso aqui seja apenas um start, um ponto de início, para que o Senhor instigue o nosso coração a nos descobrirmos cada vez mais no Senhor, em todos aqueles verbos que o Senhor já usa no passado e que define quem somos em Cristo.
Nos abençoa sim, Pai. Colocamos esse culto que vai começar agora diante do Senhor. Que o Senhor mais uma vez conduza todas as coisas aqui para o louvor da Tua glória. No nome de Jesus. Amém. Deus abençoe.